Tem ficado cada vez mais nítido o desespero de Bolsonaro com a derrota, porque mesmo com as recentes melhoras nas pesquisas de intenção de votos, a tarefa de Bolsonaro de virar para cima de Lula é muito difícil. Então nós estamos começando a ver a campanha de Bolsonaro tentando envolver a campanha de Lula com mentiras e tramóias. E o episódio do Tarcísio em Paraisópolis é mais uma dessas mentiras e tramóias criadas pela campanha de Bolsonaro que tenta emular o ambiente de 2018 agora em 2022. Na sua opinião, o desespero tá batendo na campanha do Bolsonaro? Você acha que o que aconteceu com o Tarcísio em São Paulo foi uma farsa? Deixa o seu like se você quer ver Bolsonaro derrotado e, claro, se inscreva no canal. E eu sei que você tá pensando o seguinte, ora, ontem mesmo, Léo, você fez um vídeo fazendo análise da pesquisa do IPEC, mostrando que o Bolsonaro teve uma melhora em alguns indicadores, principalmente queda de rejeição desde o início do segundo turno e a melhora na aprovação do governo. Porque o governo Bolsonaro, a rejeição caiu e a aprovação subiu. E a distância dele para o Lula no IPEC teve uma queda. Tudo bem que foi dentro da margem de erro, mas houve uma queda. E você está completamente correto. A minha análise sobre o IPEC eu vou deixar o link aqui no card. Só que, pessoal, a chance do Bolsonaro vencer é muito pequena. A vantagem ainda está com Lula, pelo desempenho que foi apresentado pelo Lula no primeiro turno. O resultado do Lula no primeiro turno foi o melhor resultado de um candidato à presidência da República desde 2006. E a grande questão não é a vantagem do Lula para o Bolsonaro de 5%. Não, mas sim o número que falta para Lula conseguir vencer. Porque no primeiro turno faltou apenas 1,5% para o Lula vencer Bolsonaro. E esse número só não foi atingido por conta das abstenções. Todos nós sabemos disso. E a campanha do Bolsonaro também. Não aqueles que acreditam no datapovo, mas aquelas que são criaturas pensantes ali dentro. A ala política. Então, vendo essa melhora do Bolsonaro nas pesquisas de intenção de votos, nós sabemos, e eles também sabem, que tudo isso é insuficiente devido ao tiquinho que faltou para o Lula vencer no primeiro turno. E a campanha também sabe que somente os debates, o Bolsonaro pautando a imprensa como ele pauta desde o início do segundo turno, porque sempre o Bolsonaro domina os principais assuntos da imprensa. É Bolsonaro, 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 ele pauta, ele consegue fazer isso. Essa é uma habilidade que ele tem desde a época que ele era deputado. Então mesmo com os debates, mesmo com a propaganda política, com as pautas que o Bolsonaro coloca na imprensa e os programas sociais, o Vem Pro Azul, crédito consignado, desoneração de folhas de pagamento e tantas outras coisas, tudo isso não será suficiente para fazer com que a virada aconteça, porque a distância do Lula para vencer é muito pequena. Então, o que o Bolsonaro está tentando fazer? Ele está tentando associar o PT ao crime organizado, a facções criminosas, tanto que ele já começou a fazer isso no debate. Nós vimos o que o Bolsonaro falou de modo execrável sobre as pessoas do Complexo do Alemão. O Bolsonaro falou lá no debate que o Lula, que ele conhece o Rio de Janeiro, e ele conhece as comunidades. Claro, né? Bolsonaro tem relação com milicianos, então ele sabe muito bem como funciona o crime organizado do Rio de Janeiro. Inclusive, talvez, integrando esse crime organizado por parte das milícias. E ele falou que ali junto com o Lula no Complexo do Alemão não tinha gente boa, não tinha um policial. Querendo dizer que todos que estavam ali com o Lula eram criminosos. Fora que aquele boneco o Lula usou do CPX, que significa complexo, o Bolsonaro e os bolsonaristas começaram a propagar na internet que aquilo seria uma sigla de uma facção criminosa, o que também é uma mentira. Mas está ficando cada vez mais claro que o Bolsonaro ele tenta associar o Lula ao crime organizado para criar algum tipo de fato novo, porque tudo que ele tentou fazer até agora, ele sabe que vai ser insuficiente, mesmo trazendo melhora nas intenções de votos. E o caso do Tarcísio de Freitas em Paraisópolis é a síntese disso tudo. Porque o Tarcísio de Freitas, ele é o candidato de Bolsonaro ao governo do estado de São Paulo e está disputando contra o Fernando Haddad. O Tarcísio tem grande chance de vencer o Haddad, ele está na frente e o PT já jogou a toalha com relação a São Paulo. Sabe que a virada é muito difícil. E aí o Tarcísio estava ali fazendo uma agenda de campanha numa região chamada Paraisópolis. É uma região de São Paulo que tem uma favela ali. Ele foi até uma escola, até uma comunidade, um centro educacional e diz ele que ele chegou sem avisar. Uma coisa estranha, né? E aí o que aconteceu? Disparos de arma de fogo foram ouvidos pela comitiva do Tarcísio. Eles se esconderam, até suspenderam a agenda. E rapidamente, a campanha do Tarcísio e os bolsonaristas começaram a propagar que eles foram alvos dos disparos. Só que aí as horas começaram a se passar
E nós começamos a ver que a campanha de Tarcísio não foi alvo de absolutamente nada, que aqueles disparos ocorreram até mesmo longe do local onde Tarcísio estava. Mas todo esse episódio foi usado por Tarcísio para dizer que ele estava sendo alvo de criminosos, de adversários, tentando consolidar essa associação que eles estão tentando fazer entre Haddad, Lula e o PT com o crime organizado. Então perceba toda essa tramóia mentirosa criada por Tarcísio de Freitas e também pelos bolsonaristas para tentar associar o PT ao crime, porque esse é o único fato relevante que pode tentar ser criado para fazer com que Bolsonaro vire o jogo. Na sua opinião, isso tudo é desespero de Bolsonaro? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E eu vou além. E vejo que Bolsonaro, na verdade, ele está tentando fazer uma situação análoga àquela que aconteceu em 2018. Um desses fatos é justamente o retorno de Sérgio Moro para a campanha de Bolsonaro. Bolsonaro, agora na reta final, começou a tentar novamente criar o espírito lavajatista, junto principalmente com a classe média, associando o PT novamente à corrupção. Então ele quer resgatar esse sentimento. E nada melhor do que o próprio Sérgio Moro, que era o herói da classe média, que estava muito popular em 2018, para novamente recriar todo esse espírito anticorrupção, lavajatista, para reduzir a aprovação de Lula, aumentando assim a sua rejeição. E o segundo fato relevante de 2018, que esse aí não vai ter como ser replicado, foi o que aconteceu em Juiz de Fora com o Adélio. Não dá, claro, não vai dar para você colocar, reproduzir aquilo que aconteceu. Mas esse caso do Tarcísio é também um atentado contra um candidato bolsonarista, a mesma coisa que aconteceu lá atrás em 2018. Então há uma tentativa por parte da campanha de Bolsonaro de recriar o ambiente de 2018, com mentiras, com farsas, com tramóias, para reduzir a rejeição de Bolsonaro, aumentando a rejeição de Lula para tentar virar o jogo, porque a situação está muito difícil para o Bolsonaro. E o PT precisa ficar em estado de alerta, porque as pesquisas têm mostrado, como nós falamos no início do vídeo, uma queda na rejeição de Bolsonaro e uma pequena oscilação na rejeição do Lula. E as pesquisas internas do PT apontam que 20% dos votos que o Lula recebeu no primeiro turno são votos volúveis, ou seja, podem migrar do Lula para o Bolsonaro. E eu li uma reportagem hoje na Folha de São Paulo dizendo que a campanha do PT ligou o sinal de alerta. Mas o PT ligou o sinal de alerta para as fake news bolsonaristas. E na verdade, pessoal, não é isso que... esse não é o fator principal para a melhora do Bolsonaro nas pesquisas. Não. Bolsonaro está melhorando nas pesquisas porque há uma melhora nos indicadores econômicos, fora que ele tem a máquina pública ao lado dele, fazendo os programas sociais, o Vem Pro Azul da Caixa Econômica Federal para fazer o perdão de dívidas de pessoas de baixa renda, fora o empréstimo consignado via Auxílio Brasil e outras desonerações de folhas de pagamento. Então Bolsonaro, ele melhora nas pesquisas e reduz a rejeição dele e do governo porque ele tem a máquina pública na mão. E o PT precisa entender isso, porque enquanto o PT e Bolsonaro ficam brigando na pauta dos costumes, a máquina de Bolsonaro vai em paralelo fazendo realizações que melhoram a vida das pessoas e também melhorando artificialmente com a redução dos preços, principalmente do preço do combustível. Se o PT não prestar atenção nisso e começar a entender de fato o que está em jogo nessas próximas 2 semanas, vai tomar um suor muito grande da campanha de Bolsonaro.